Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora você vai estar assistindo isso. Eu tô gravando aqui à noite, então o meu boa noite pra você. Ed, cadê? Não apareceu? Não, formato moda antiga, igual quando a gente começou lá no canal, que eu quase não aparecia, né? Hoje eu tô um pouquinho indisposto pra aparecer. Ed tá fazendo show, tô. Que show da Xuxa é esse, né? Foi o show da Banca Sem Rumo. É, ela deixou a gente sem rumo. Cara, vamos lá, ó. A gente vai trabalhar simulado 9 hoje, tá? Agora eu vou começar a trazer umas questões um pouquinho mais, né, aprofundadas, não tanto, mas eu vou tentar pegar questões um pouquinho mais subjetivas, né, igual a banca veio trazendo ali, questões de um grau de dificuldade um pouquinho maior, pra gente já ir, né, se preparando, porque o basicão já tá aí no canal, Ed. O conteúdo que tá aí no canal serve para a próxima prova? Como é que não serve, amigo? A banca é a mesma, né? O conteúdo programático é o mesmo. Como é que não vai servir? Então, o ideal é você rever aquilo ali, tá? Revisar tudo que tem aí no canal, aproveitar esse tempo que a banca te deu, porque a gente tem dois cenários aí. A gente tem um cenário da galera que foi bem na prova. Porra, Ed, eu fui bem pra cacete, fiz acima de 50 pontos, eu ia pegar minha vaga já estava garantida e a prova foi cancelada. Amigo, é o seguinte, você sabe que você fez um bom trabalho, você sabe o caminho que você trilhou, é só você manter trilhando ele. O que são mais 2 ou 3 meses, né? Até a data da prova novamente. Porque eu acredito que vai ser daqui uns 2 ou 3 meses, tá? A divulgação, a nova divulgação do novo cronograma deve sair aí nos próximos dias. E aí aquela questão, né? Se você foi bem, você sabe o trabalho que você fez, você sabe, né, como você fez. Então, assim, você só precisa manter. Que aí, quando a prova vier novamente, você vai se dar bem de novo. Mas o comum de acontecer é o cara relaxar. E aí, amigo, quem foi mal, tá? Cara, se você foi mal e você já não tá estudando, você vai se lascar todinho de novo, tá? Então, por favor. Mas eu tenho certeza que quem foi mal nessa prova, recebi muita mensagem de gente, porra, Ed, até fui bem no específico, mas nas outras eu me quebrei todinho. Cara, se você sabe onde você foi mal, agora é a hora de você acertar essas pontas. E você já deveria estar acertando, você já deveria estar estudando, tá? Ed, fui bem nas básicas, mas fui mal na específica. Cara, tá fazendo o que sem estudar esse momento? Tem que voltar a estudar, tem que meter o louco. Você já viu que você foi ruim. Então agora é hora de melhorar. Então a gente tem dois cenários. Tem um cenário da galera que foi bem e tem um cenário da galera que foi ruim. A galera que foi bem só precisa manter. Cara, olha pro cargo público na tua frente, tu só precisa manter o que tu tava fazendo. E você que foi mal, amigo, agora é hora de meter o louco. Como é que você foi mal na prova, fez abaixo dos 50%, né, ali, abaixo de 32 pontos, né, e quer esperar sair o cronograma para voltar a estudar? Quero esperar ver se vai ser a banca de novo, se vai mudar a banca. Porra, você tem mais que se lascar novamente. Não, não tô desejando seu mal não, mas é a realidade. Porra, a gente estuda com ou sem edital aberto, amigo. Você tem seu edital aberto, você tem a banca que eu tenho certeza que não vai mudar. Você já tem um conteúdo programático, você já teve um monte de tempo para estudar, foi lá, fez a prova, se lascou, viu como a banca tá cobrando, e agora você tá fazendo corpo mole para voltar a estudar de novo, tendo mais 2 ou 3 meses para fazer a mesma prova. Óbvio, questão diferente. Mas a mesma prova, com os mesmos conteúdos. Porra, tem mais que se lascar mesmo. Pra ser sincero, tem mais que se lascar mesmo. Tinha que estar revisando todo o seu material, vendo, Ed, eu fiz o cursinho tal, né? Fiz o cursinho tal, acompanhei eles do começo ao fim. Agora vai uma crítica aqui, tá? Pra você que fez cursinhos. Vamos lá. O cara fez cursinho. Não vou citar nome, mas independente do cursinho que você fez. O cara fez o cursinho do início ao fim. Ponta a ponta, pegou intensivão, pegou simulado, fez mentoria, o caralho a 4, e o cara fez menos de 30 pontos na prova dessa, que no mínimo ele tinha que fazer 32 para não ser eliminado. O cara quer voltar a estudar com o mesmo cursinho preparatório. Amigo, é igual o cara que a mulher bota chifre nele e depois ele quer voltar com ela do mesmo jeito. Aí ele deixa que quer voltar do mesmo jeito. Se você já se lascou uma vez, você vai se lascar de novo. Então não faça isso não. Se não deu certo, troca. Agora é hora de mudança. Se você estava acompanhando aqui no meu canal e você foi muito mal na parte específica, você tem que procurar outro conteúdo, porque o meu não está servindo para você. A mesma coisa é um cursinho preparatório para as demais disciplinas. Se você fez com eles durante o início todo, sua preparação toda, fez tudo que eles mandaram e no final você saiu mal, tá na hora de trocar de cursinho. Então, a gente tem esses dois cenários. Essa aqui é uma pequena dica para vocês, cara. Não desanima. Não é hora de parar. Você que foi bem, né? Não é hora de fazer corpo mole. Você que foi mal, é hora de meter o louco. Trocar o material que precisa trocar e começar a estudar. Voltar a estudar, tá? Você tem a banca que não vai mudar, você tem o seu conteúdo programático que não vai mudar e você vai vir com uma nova prova. Perfeito? Uma nova oportunidade. Então não é hora de fazer corpo mole, agora é hora de caminhar para frente e meter o louco. Show? Provavelmente essa primeira parte aqui vai estar acelerada, vai estar com a voz um pouco mais acelerada, porque é uma introdução que vai ficar um pouco longa. Mas aí agora a gente já vai voltar com o áudio na velocidade normal, tá? E vamos resolver as questões. Então, se inscreve aí se inscreve no YouTube, tá? Deixa seu comentário aí embaixo, qualquer coisa, tamo aí. Vou deixar meu Instagram aí pendurado em algum canto aí nessa parte da tela, tá? Desde o início da introdução. E aí você me segue lá também, qualquer coisa, é só acionar meu direct, tá? Tem um link aí embaixo na descrição desse vídeo, que tem o meu grupo exclusivo do WhatsApp. Entra lá também, tá? Todo vídeo novo, toda dica nova, toda informação a respeito do concurso, eu vou soltar lá, tá? E lá também você tem acesso ao link que tem o Drive, justamente com esse simulado aqui e com os outros, todos os outros PDFs, tá? De todas as aulas que tem no canal. Ninguém tá te entregando e vai continuar te entregando, tá? O tanto de material que eu tô entregando de forma gratuita, sem te cobrar R$ 1. Então, pelo amor de Deus, como forma de agradecimento, pelo menos se inscreve aí no canal, deixa um comentário de gratidão, deixa uma curtida, tá? E se possível, me segue lá no Instagram. E qualquer coisa é só acionar o direct, tá? E a gente troca uma ideia lá. Show? Tamo junto? Então vamos para mais um simulado. Então vamos lá, começando os trabalhos aqui, ó, questãozinha número 1, a gente abrir os trabalhos. Deixa eu só ajeitar aqui. Show. Assim dá para acompanhar. Vamos lá, questãozinha número 1, olha só. A administração pública, ela deve pautar suas ações por princípios que garantam a legalidade e a moralidade dos atos administrativos. Olha só, legalidade e moralidade. Sobre esses princípios, né, analisa afirmativas a seguir. Aí ela vem falando: o princípio da legalidade, ele determina que os agentes públicos só podem agir
conforme o que está previsto em lei. Melhor do que isso aqui, né, amigo? Só se a banca já te der o ponto de graça, né? Isso aqui está correto. O princípio da legalidade, tá? Ele é um dos pilares do direito administrativo, como a gente já viu, faz parte daquele famoso LIMP, tá? E ele estabelece que a administração pública ela só pode agir, né, quando há uma norma legal que autoriza a sua ação, ou seja, quando há uma lei, tá? E isso significa que os agentes públicos, ao praticarem, né, atos administrativos, eles devem sempre, né, se submeter às regras, né, previstas em lei. Um exemplo disso, né, é o princípio, por exemplo, o princípio uma prática, né? Vamos trazer uma prática. Vamos lá. Um exemplo. Se um prefeito, vamos lá, ele deseja contratar, por exemplo, uma empresa de coleta de lixo, vai. E ele deve, né, seguir o que está previsto, o que? Nas leis de licitações. Ele tem que seguir, ele tem que pautar os seus atos, né, dentro da lei. E qual a lei que ele vai usar, né, para selecionar essa empresa para coleta de lixo? A nova lei de licitações que a gente tem, que ela regula, tá, o processo licitatório. E sem a previsão de uma lei, por exemplo, se não existisse essa lei de licitação ou outro procedimento legal adequado, tá, a contratação ela não poderia ser realizada. Então isso se aplica a todos os agentes públicos que podem agir de acordo com normas pré-estabelecidas. Ou seja, se não existisse a lei de licitações, como era que o prefeito ia fazer, né? Não tinha como. Por quê? Porque ele é pautado, tudo que ele for fazer tem que ser pautado na lei. Então, é só um exemplozinho para você ficar ligado. Tudo que o agente público for fazer, que o servidor público for fazer, tem que estar pautado em lei, tá, amigo? Olha o 2. O princípio da publicidade exige que todos os atos administrativos sejam amplamente divulgados sem qualquer restrição. Opa, parou por aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui. Sem qualquer restrição? Não. Isso aqui está errado, tá? O princípio da publicidade, ele exige que os atos eles sejam tornados públicos, né? Mas com algumas exceções, como os casos que há um sigilo previsto em lei. Existe isso, tá? E a ideia central do princípio da publicidade é garantir que os cidadãos, tá, eles possam acompanhar as ações do poder público, promovendo a transparência e o controle. Mas existe, tá, essa questão da exceção. Existem algumas exceções, né, a respeito do sigilo, que é previsto em lei sim. Um exemplo disso que a gente tem em comum é a publicação das atas de licitações e editais de concurso público, né, que são divulgados para todos os interessados, né, que possam, por exemplo, que possam se interessar por isso. No entanto, existem exceções importantes. Por exemplo, no caso, né, da segurança nacional e a proteção da intimidade da pessoa. O sigilo ele pode ser justificado, ou seja, você não pode publicar isso. Como o processo de investigação, né, a gente tem como em processos investigatórios conduzidos por órgãos de segurança pública, a gente tem ali, por exemplo, a lei de acesso à informação, que prevê alguma dessas exceções. Então, nem todos os atos eles devem ser amplamente divulgados, tá? E por isso esse item está errado. A gente tem um item 3, que fala que o princípio da finalidade, né, garante que os atos administrativos eles sejam realizados, né, com o objetivo principal de atender, tá, o interesse público. E aí isso aqui também está correto, tá? O princípio da finalidade, tá? Ele vem, né, trazendo isso que determina, né, que todos os atos administrativos eles devem ser praticados com o objetivo de atender sempre o interesse público, o interesse coletivo, tá? Ou seja, a administração pública ela não pode agir com fins pessoais, partidários ou qualquer outro objetivo que não seja o bem comum, tá? Então isso aqui também está correto e a gente fica com o item 1 e o item 2 correto, tá? Gabarito aqui, ó. Letra A, perfeito? Não, item 1 e item 2 não, desculpa. Item 1 e item 3, tá? Gabarito letra C. Perdão aí, tô com sono. Tá de noite. Não sou um cara muito noturno, não. Vamos lá. Olha só. Questãozinha 38. Aqui foi retirada de um simulado, tá? Então ficou enumerado desde a 37 em diante. Olha só. No que se refere à classificação individual dos registros, é correto afirmar que, vamos lá, ele diz na alternativa 1, a guia de transferência, tá, é emitida apenas, olha só,
Apenas quando há uma solicitação judicial para a mudança de instituição de ensino. Isso aqui está completamente errado, tá? A guia de transferência ela é emitida sempre que houver uma solicitação do aluno ou do responsável para uma mudança de instituição, tá? E isso não depende de decisão judicial. Então isso aqui está errado. A letra B fala que a ficha individual do aluno contém dados pessoais, registros e notas, frequência e comportamento sendo mantido em sigilo. Olha só, atenção. O cara pode olhar para isso aqui e dizer, sendo mantido em sigilo, tá errado. Não, amigo, tá correto, tá? Esse é o nosso gabarito da questão. Por quê? Porque a ficha individual do aluno, ela contém informações sensíveis, tá? Como dados pessoais. E aí tem nota, tem frequência, comportamento, e sim. E aí, enfim, e aí deve ser mantido conforme o sigilo, tá? Que a gente tem, que é a legislação de proteção de dados, a famosa LGPD, tá? Então, assim, você tem que manter sim o sigilo dentro de algumas informações, como por exemplo, os dados pessoais, tá? Então, por isso esse item está correto. Apesar desse final aqui querer enrolar alguém, né, o cara poder olhar e dizer sendo mantido em sigilo, é porque tem que manter em sigilo os dados pessoais, tá? Então, assim, conforme a legislação da proteção de dados. Então, por isso, aqui é o nosso gabarito da questão. Vamos achar o erro das outras, que aí fica mais fácil. Olha só. Aqui a gente teve um pequeno erro de formatação. Isso aqui faz parte daqui, tá? Olha a letra C. O histórico escolar substitui a guia de transferência. Parou por aqui. O histórico escolar não substitui a guia de transferência, tá? Dispensando o seu uso na mudança de instituição. Completamente errado, tá? O histórico escolar e a guia de transferência têm funções distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O histórico escolar, ele registra o desempenho acadêmico do aluno, tá? Ao longo do tempo. Enquanto a guia de transferência, ela é um documento de formalização de mudança de instituição. Eles, ambos, né, eles são necessários, tá? Eles são muito importantes no caso da transferência. Mas dizer que o histórico escolar substitui a guia de transferência, aí é forçar a barra, tá? Então, isso aqui tá errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Questão letra D, a alternativa letra D. A ficha individual do funcionário serve apenas, quando você vê isso aqui, você já fica muito atento, apenas para o controle financeiro da folha de pagamento, sem conter dados funcionais. Ó, tá falando da ficha individual. Isso aqui também tá errado, tá? Porque a ficha individual do funcionário, ela não se limita, tá? A essa questão apenas, como vem trazendo aqui a questão, ó, apenas ao controle financeiro, tá? Ela contém informações funcionais como o cargo, como progressões, como lotação, dentre outros dados administrativos relevantes, tá? Dentro da ficha individual. Então isso aqui também está errado. E a letra E fala que a guia de transferência ela deve ser arquivada, tá? Pela instituição de origem, enquanto a instituição de destino utiliza para gerar o histórico escolar. Olha só, vamos entender isso aqui direitinho. A guia de transferência ela não é utilizada para gerar o histórico escolar. Então guarda isso aqui na tua cabeça. Ela é um documento, tá? A guia de transferência ela é um documento que formaliza a mudança de uma instituição para outra. E ela deve ser arquivada pela instituição de origem. Ou seja, você saiu de uma escola, você saiu da sua escola aqui, que escola feia da miséria, e você foi para outra escola aqui, tá? Ó, você saiu daqui e foi para cá. A sua escola de origem é essa. E aí ele vem dizendo aqui, ó, que a guia de transferência ela deve ser arquivada pela instituição de origem, enquanto a instituição de destino a utiliza para gerar o histórico escolar. Não, por quê? Porque a guia de transferência ela não é utilizada primeiramente para gerar o histórico escolar e ela é um documento que ela formaliza a mudança de instituição e ela deve sim ser arquivada pela instituição de origem. Mas o histórico escolar ele é gerado com base em outros registros, não a partir da guia de transferência. Então, quando você for pegar seu histórico escolar, ele vai vir daqui, tá? O seu histórico escolar ele vai vir daqui, que é o que? Da sua nova escola. O seu histórico ele vem daqui, tá? A guia de transferência, a origem, né, que ele vem trazendo aqui, ó, a instituição de origem, né? A guia de transferência ela deve ser arquivada pela instituição de origem, sim, tá? Enquanto a instituição de destino utiliza para gerar o histórico escolar. Não, a sua
instituição nova que você vai estar, não vai utilizar essa guia de transferência que ficou aqui, ó, ficou meio bagunçado, mas que ficou aqui na sua instituição de origem para gerar o histórico escolar, não. Ela vai gerar aqui, ó, um histórico escolar a partir das informações que ela vai ter de você aqui e não da sua guia de transferência que está aqui, perfeito? Então, por isso aqui também está errado. Ed, tu fez um bagunçado medonho, eu sei, mas o importante é que você tenha entendido. Vamos lá, ó. Questão 39. Sobre as rotinas administrativas e de escritório, analise a alternativa correta. A letra A fala que é assim, ó, a elaboração de atas exige o uso exclusivo, olha só, de linguagem formal e técnica. Por que que está errado? Isso aqui está errado, olha só. A elaboração de atas, ela exige uma linguagem formal, mas não exclusivamente técnica, tá? A ata, ela é um registro dos acontecimentos de uma reunião, sendo importante que seja clara, objetiva e ela reflita corretamente os pontos discutidos nessa reunião. Embora a linguagem ela deva ser formal, ela não precisa ser excessivamente técnica, a ponto de dificultar a questão da compreensão, tá? Então, além disso, as atas elas podem ter um tom mais simples, dependendo do contexto da reunião, tá? Então, assim, uma ata de reunião de uma equipe, ela pode ser mais acessível e menos técnica, tá? Se for uma reunião interna de trabalho, então aí é que deve ser menos técnica ainda, né? Para ficar algo que todos consigam compreender. Já, por exemplo, em uma assembleia ou em uma reunião de conselho, a ata ela deve ser um pouco mais formal, mas ainda sem a exigência de um uso técnico muito complexo, tá? A não ser, né, que o tema ele exija isso, mas trazer isso como regra, o uso exclusivo de linguagem formal e técnica deixa a questão errada, tá? Olha a letra B, ela fala assim, memorando são usados apenas, olha só, para comunicações entre órgãos externos, ó, já bagunçou aqui, a administração pública. Não, os memorandos, eles são usados para as comunicações internas, tá? Deixa eu trocar a cor que fica melhor. São para as comunicações internas, tá? E não externas. Então aqui já está errado. Olha a C. O controle de documentos em um escritório deve ser realizado exclusivamente em formato físico para evitar perdas digitais. Isso aqui também está errado, tá? Embora o controle dos documentos físicos hoje em dia ainda sejam bastante importantes, atualmente o controle dos documentos digitais eles estão tomando conta de tudo, tá? E é essencial também. E muitas organizações estão migrando, tá? Para essa questão dessa gestão de documentos digitais, para otimizar o espaço, né? Você consegue colocar tudo ali na nuvem, muito mais documento do que você precisaria de um quarto, por exemplo, para guardar um monte de papelada. E aí também tem a questão da segurança, da acessibilidade, enfim. A perda de documentos digitais, ela pode até ser evitada com a questão do uso de sistema de gestão de documentos que a gente tem, né? O famoso backup, né? Que adequa, o backup que ele é adequado, né? E tem uma boa prática de segurança da informação. Então, assim, dizer que deve ser realizado exclusivamente, né, em formato físico, deixa a questão errada. Olha a letra D. A letra D ela fala assim, um arquivo corrente é aquele destinado a armazenar documentos de uso frequente do dia a dia. Perfeito. A gente já viu a definição de arquivo corrente 1 zilhão de vezes. Se você não conseguiu ainda decorar, meu amigo, você deve ter algum problema. Porque o arquivo corrente ele é destinado sim a ao armazenamento de documentos de uso frequente e temporário que são necessários, tá, para o funcionamento diário da organização, ou seja, são documentos que são usados com maior frequência, tá? E esses documentos eles têm uma consulta com frequência em geral, tá, mais ativa, né? Tem um ciclo de vida mais curto, sendo arquivados de maneira prática e fácil para ser acessado novamente. Então, esse aqui é o nosso gabarito da questão. A letra E fala que as rotinas administrativas não incluem, olha só, ela fala que não inclui a organização de arquivos ou gestão documental. Completamente errado, tá? Por quê? Porque a organização de documentos, a organização de arquivos, tá? E a gestão documental, ela faz parte sim, tá? Das rotinas administrativas. A gestão eficiente de documentos e arquivos é essencial
para qualquer instituição, né, para qualquer organização de uma instituição, garantindo a questão da acessibilidade, da segurança e do cumprimento das normas legais sobre o armazenamento e descarte de cada documento desse, tá? Então, isso aqui está errado e a gente fica com o nosso gabarito na letra D. Questãozinha 40, olha só. Sobre o histórico escolar, é correto afirmar que, falou em histórico escolar, você já lembra da prova, né, amigo? É uma questão lá de histórico escolar que ela veio moendo. Mas olha só, a alternativa A, ela fala assim, ó. O histórico escolar é um documento interno que não possui validade jurídica fora da instituição de ensino onde foi emitido. Completamente errado, tá? O histórico escolar ele é um documento oficial e jurídico que atesta, tá, a questão do desempenho acadêmico do aluno em uma determinada instituição de ensino, tendo essa validade tanto dentro quanto fora da instituição aonde ele foi emitido, tá? Ele é reconhecido como um instrumento, um documento formal, tá, que pode ser utilizado em processos de transferência, inscrições em outras instituições e até mesmo em processos seletivos, como concursos públicos e universidades. Você acha mesmo que quando você for tomar posse nesse concurso, depois que você passar, você não vai precisar do seu histórico escolar? Ora, se não vai, vai sim, amigo. Trate de arrumar logo. Ah, Ed, eu não tenho. Tá lá na instituição. Esse aqui é o tipo de documento permanente, tá? Que fica arquivado lá na sua instituição de ensino. Então, se você não tem seu histórico escolar, vá lá que você vai conseguir pegar, tá? E você vai precisar dele, tanto dele quanto do seu certificado para tomar posse no seu concurso. Olha a letra B. Ela fala que deve conter todas as informações referentes ao desempenho acadêmico do aluno, sendo vedada qualquer omissão, mesmo em caso de transferência entre as instituições. Olha só, essa aqui é uma questão meio embaçada, mas ela está errada. Por quê? Embora a ideia de que o histórico escolar ele deve conter todas as informações sobre o desempenho acadêmico do aluno, né, esteja correta, igual ele trouxe aqui nesse primeiro começo aqui, ó. Isso aqui está correto, tá? O que acontece? A parte que ela afirma que não pode haver, tá? Ela diz aqui, ó, sendo vedada qualquer omissão, que ela vem dizendo que não pode haver, né? Que não pode haver qualquer tipo de omissão em caso de transferência, né? Entre as instituições, que ela vem trazendo aqui, ó, mesmo em caso de transferência entre as instituições, tá? Precisa de uma explicação mais detalhada para você entender. Porque, assim, existem, tá? Situações em que algumas informações, elas podem sim ser omitidas ou não incluídas no histórico escolar. Isso tudo vai depender, tá, do contexto da situação. Então, quando a banca ela vem dizendo aqui que sendo vedada qualquer omissão, ela deixa errada, porque existe, tá, alguns tipos de omissão que você pode sim conter no histórico escolar, principalmente referente a questão de dados pessoais ou algumas outras coisinhas a respeito, por exemplo, da ficha do aluno requerente, por exemplo, se ele tem alguma coisa, algum processo criminal ou algo do tipo, porque se você colocar isso no histórico escolar, principalmente quando for relativo a um caso de transferência entre instituições, você dificulta até a aceitação dele em outra instituição, né? Então, assim, tem coisas que não precisam ser, né, expostas no histórico escolar, e por isso essa questão ela fica errada, tá? Ah, Ed, mas tem que ter, eu não quero marginal na minha escola. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o que você quer, outra coisa, né, é o que é o que a lei determina. Então vamos lá. Letra C fala que assim, ó, o histórico escolar, né, vem falando sobre o histórico escolar, ele é emitido exclusivamente pela Secretaria Estadual de Educação, sendo vedada a sua emissão por instituições privadas. Também completamente errado. Por quê? Porque o histórico escolar ele pode ser emitido, tá, tanto por instituições públicas quanto por instituições privadas, tá? Desde que essas instituições elas todas estejam, né, devidamente credenciadas e em conformidade com as normas, tá, do Conselho Nacional de Educação. E a responsabilidade pela emissão do histórico escolar não é exclusiva da Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, por isso, isso aqui está completamente errado. Olha a letra D. Fala que a sua emissão, né, do histórico escolar ela deve obedecer critérios estabelecidos em normas educacionais específicas, como a resolução do Conselho Nacional de Educação. Perfeito, aqui tá correto, tá? Porque a emissão do histórico escolar ela deve sim seguir os critérios estabelecidos pelas normas, tá, educacionais específicas, como por exemplo o Conselho Nacional de Educação, o famoso CNE, né?
CNE, e essas normas garantem, tá, que o histórico escolar ele seja um documento formal e padronizado, respeitando, tá, os direitos do aluno e assegurando, obviamente, a qualidade das informações contidas nisso, tá? Então, por isso, a gente tem aqui como nosso gabarito letra D. E a letra E, ela fala que pode ser alterado, ó, posteriormente, desde que solicitado pelo aluno e autorizado pela instituição, independentemente de justificativa legal. Completamente errado, né? O histórico escolar ele não pode ser alterado, tá? Sem uma justificativa legal. A alteração do histórico escolar, ela só pode ser feita em casos de erro no material ou em situações previstas em lei, como a correção de notas ou dados incorretos. Imaginou que você tirou um 10 ali e lá no seu histórico escolar veio aparecendo um 5 e aí deixaria você obviamente reprovado. Então, nesse caso, você poderia sim alterar, tá? Porque seria uma justificativa legal. E a solicitação da alteração do histórico escolar por parte do aluno, ela não pode ser feita de forma arbitrária, tá? Por exemplo, sem base legal. Show? Então isso aqui também está errado e a gente fica com o nosso gabarito na letra D. Então vamos lá, questãozinha 41. Esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, tá? Porque eu estou tentando detalhar cada vez mais cada questão, tá? Porque é o seguinte, não adianta a gente trabalhar um monte de questão e você não conseguir entender cada alternativa dessa. O que a gente faz aqui é o famoso estudo reverso, que é o que? É estudar em cima das questões. Então, cada alternativa dessa a gente vai detalhar ela bem direitinho para você ir aprendendo, né, sobre cada item que vem trazendo do seu edital. Então, assim, cada vez vai ficando um pouco mais longo, mas porque a gente vai detalhando cada vez mais para você poder entender. Não adianta eu chegar aqui, ler feito um louco, marcar o gabarito e passar para a próxima. Isso aí você faz em casa, tá? Você pega o PDF, pega o gabarito e aí você sai só lendo e marcando feito um louco. Quando for no dia da prova, que você bater o olho, você vai dizer, agora fudeu, porque eu não tenho um gabarito aqui do meu lado, né? Então, por isso que você precisa entender cada alternativa dessa e por isso que está ficando cada vez mais longo. Então vamos lá, ó, questão 41. A ética no serviço público, ela exige que o servidor, aí a letra A vem dizendo assim, priorize seus interesses pessoais sobre o interesse público. Parou por aqui. Falou em priorizar interesse pessoal em prol do interesse público, já está errado, tá? Desde que em situações de emergência. Nem em situações de emergência você pode fazer isso, tá? Então, o interesse coletivo, o interesse público sempre tem que ser a prioridade. Show? Letra B. Deixa eu só ajeitar aqui. Letra B, olha só. Respeite hierarquias administrativas, tá? Mesmo em desacordo, tá, com princípios legais e éticos. Eu acho que esse respeite aqui, eu acho que era respeitar hierarquias administrativas, tá? Mesmo em desacordo com princípios legais e éticos. Isso aqui também tá errado, tá? Porque a hierarquia administrativa, ela deve sim ser respeitada, tá? Mas ela não pode se sobrepor aos princípios legais e éticos. Um servidor público, ele não deve cumprir ordens ou decisões que contrariam a lei, tá? Se você fizer isso, você vai estar cometendo crime também. A ética no serviço público, ela exige que o servidor ele tenha um compromisso de agir em conformidade com a lei, com a transparência e com os princípios éticos e morais, tá? Mesmo que isso implique em questionar decisões dos seus superiores que violem esses princípios. Um exemplo disso é se um superior hierárquico pedir a um servidor, por exemplo, para realizar uma ação que ele sabe que é ilegal ou antiética. O servidor ele tem o dever de recusar essa ordem. Ah, Ed, mas não posso. Amigo, serviço público não é CLT. Você não é obrigado a fazer tudo que o seu chefe manda, tá? Ainda mais se for um ato ilegal e você souber que é ilegal. Se você fizer isso, você vai cometer crime junto com ele. Depois não tem justificativa, perfeito? Então isso aqui também está errado. Letra C, fala aqui, observar as regras de sigilo apenas, olha só, quando estas beneficiam a sua posição ou seu cargo. Aqui é a mesma coisa, né? Você vai sempre olhar só para o seu, né? Para o seu interesse pessoal. Você não pode fazer isso aqui, tá? A observância do sigilo, ela deve ser feita sempre que exigido pela lei, pela legislação ou também pelo interesse público, independentemente se vai beneficiar você ou não, tá? E o servidor público, ele tem o dever de manter o sigilo sobre as informações confidenciais ou sensíveis, tá? Como dados pessoais, né, estratégias de governo ou outros assuntos que possam afetar a questão da segurança nacional ou o bem-estar da sociedade. Então você não deve, né, fazer essa burrice aqui para trazer interesse, para se beneficiar, tá? A letra D fala que atuar com transparência,
honestidade e imparcialidade em todas as ações. Aqui a gente achou o nosso gabarito, tá? Por quê? Porque a ética no serviço público, ela exige que o servidor, tá? Ele atua, né? Ele deve atuar com transparência, com honestidade, com imparcialidade, tá? Esses são princípios fundamentais que norteiam a questão da atuação do servidor público. Lembra que eu falei em alguns simulados atrás, aí, algumas questões atrás, que o servidor público, quando ele entra para o serviço público, automaticamente já recai sobre ele várias coisas, e uma delas é isso, já recai sobre você esse princípio da honestidade, da imparcialidade, tudo isso já gruda em você de forma automática quando você vira um servidor público, tá? Então, isso aqui está correto. A letra E fala que permaneça neutro em situações que exigem o combate a práticas ilícitas. Olha só, isso aqui também está errado, tá? Fala que você tem que ficar neutro, né, em situações que exigem combate em práticas ilícitas. Isso aqui é a famosa omissão, tá? Você não pode fazer isso aqui. A ética no serviço público, ela exige que o servidor não fique neutro, né, não permaneça neutro em situações que envolvam práticas ilícitas, tá? Quando o servidor público ele se depara com uma prática ilícita, é o dever dele denunciar e tomar as medidas cabíveis para combater essa prática, tá? Então, por isso aqui também está errado e a gente fica como gabarito letra D. Questão 42. Um dos princípios básicos da administração pública é o princípio da moralidade, olha só. E sobre ele é correto afirmar que, questãozinha fácil, tá? Sobre o princípio da moralidade, a gente já deve ter visto isso aqui um zilhão de vezes também. Ele vem dizendo na letra A que ele impõe que todos os atos, tá, administrativos sejam realizados com base na lei, independente de serem éticos ou não, tá? Tá errado. Embora o princípio da moralidade ele implique, tá, que os atos administrativos ele devem ser éticos, sim, ele não dispensa a questão da legalidade. Qualquer princípio que você tenha, ele não dispensa o princípio da legalidade, tá? O princípio da moralidade, ele não é um princípio independente da legalidade. Eles andam de mão dadas, tá? Então, ou seja, para que um ato administrativo ele seja válido, ele deve não só, né, ser legal, mas também ele deve ser moral, né? A sua moral deve ser legítima. Então, tem que ter um pouco não, né? Tem que ter legalidade e tem que ter essa questão da ética na moralidade também, tá? Letra B fala que ele exige que o servidor haja com probidade, né, e boa-fé, mesmo que suas ações não estejam previstas em lei. Ó, lembra o que a gente acabou de falar, tá? Que o princípio da moralidade, ele exige que os servidores públicos ele hajam com probidade, né, honestidade, né, essa questão da honestidade, integridade, enfim, né, e boa-fé em todas as ações. Mesmo que um ato administrativo ele não esteja expressamente previsto em lei. Aqui é uma questão contrária, porque assim, uma coisa é você ter a lei, tá, falando que você deve fazer algo e você, né, dentro dos seus princípios morais, você quer fazer diferente. Outra coisa é você não ter a lei, tá? Você não tem a lei, né, expressa sobre alguma coisa e aí você tem que levar em consideração o quê? A sua honestidade, sua integridade, a sua boa-fé para tomar essas ações. Então, por isso, aqui a gente tem nosso gabarito, porque ele fala que ele exige que o servidor público ele haja com probidade e boa-fé, sim, mesmo que as suas ações elas não estejam previstas em lei. Uma coisa é você contrariar a lei, outra coisa é você não ter a lei e você usar a boa-fé para isso. Então, por isso, isso aqui está correto, tá? Olha só como as outras estão erradas e você vai entender, tá? Letra C. Ele tem aplicação restrita aos atos que envolvam recurso financeiro. Não tem nada a ver o princípio da moralidade, tá? Ele não tem nada a ver com isso aqui, né? Não se aplica apenas a essa questão desses atos, tá, que envolvam recursos financeiros. Ele é um princípio geral que rege todos os atos administrativos, independente da natureza do recurso, tá? Se é financeiro ou não. Ou seja, qualquer ação realizada no âmbito da administração pública, seja relacionada a contratos, licitações, atribuições de cargo ou qualquer outra atividade, ela deve ser conduzida, tá, com respeito e moralidade administrativa. A letra D fala que esse princípio ele permite que os atos administrativos desrespeitem a legalidade, desde que sejam éticos. A mesma coisa do item A, tá? É aquela questão. Você tem
a lei, que ela fala uma coisa, e você, pelos seus princípios éticos e morais, vai lá e quer fazer outra que contraria a lei. Você não pode fazer isso, tá? Se você tem a lei expressa, você tem que andar de mãos dadas com ela. Se você não tem a lei expressa, aí você tem que levar em consideração o que envolve a ética no serviço público e a boa-fé, tá? Então, por isso aqui também está errado. E a letra E fala que ele não se aplica à contratação realizada por setor privado. Nada a ver, tá? Tanto faz, tá? Essa questão, o princípio da moralidade, ele se aplica exclusivamente à administração pública, contudo, a contratação realizada pelo setor privado, tá? Não está diretamente sujeita a esse princípio, mas sim a outras normas, como as regras do mercado de legislação privado. Porém, se o setor privado, né, ele contratar o poder público, né, que a gente tem esses contratos, essas contratações, essas licitações, o princípio da moralidade se aplica a eles também, tá? Então dizer que não se aplica a contratação realizada pelo setor privado deixa a questão errada, porque se aplica sim a depender da situação. Por exemplo, quando você tem licitações, que aí você tem um setor privado, tá, agindo diretamente com o setor público. E aí recai sobre ele também esse princípio da moralidade. Na verdade, recai sobre o setor privado todos os princípios, tá, da administração pública quando eles estão realizando trabalhos juntos, tá? Concomitantemente juntos. Então, por isso, a gente tem nosso gabarito aqui, letra B. Questão 43, vamos lá. Olha só. A respeito da redação de atas em reuniões, analise as alternativas abaixo e identifica a correta. Vamos lá. Olha só. A letra A fala assim, que as atas, tá, devem ser regidas em linguagem informal para garantir uma clareza. Tá errado. Por quê? Porque não é informal, é formal, tá, amigo? As atas, tá, ela deve ser regida de forma formal, pois não são documentos oficiais e jurídicos, tá? A linguagem usada ela deve ser clara, mas ela não deve ser informal. A formalidade da redação ela ajuda a garantir que o conteúdo ele seja interpretado de maneira objetiva e legalmente aceitável, tá? Então, assim, uma linguagem informal ela pode gerar essa questão da ambiguidade e comprometer, por exemplo, a integridade do documento. Então, isso aqui está errado. Letra B fala que as atas elas devem incluir opiniões pessoais. Parou por aqui, tá? Do redator sobre os temas discutidos. Isso aqui tá errado, tá? As atas elas não devem incluir opiniões pessoais do redator. Elas devem ser objetivas e impessoais, tá? Registrando apenas os fatos e decisões tomadas durante a reunião, tá? Incluir opiniões pessoais pode comprometer a imparcialidade e a integridade do documento. A letra C fala que é essencial, olha só, é essencial que as atas contenham apenas os fatos relevantes de forma objetiva e impessoal. Aqui sim está correto o nosso gabarito, tá? Essa é a definição correta de uma ata. As atas elas devem registrar apenas os fatos relevantes de maneira objetiva e impessoal, sem incluir essa questão dos comentários ou interpretações pessoais, tá? A ideia é que o documento ele seja ele seja um documento que tem um registro fiel, tá, das deliberações e das decisões que foram tomadas nessa reunião, de forma que qualquer pessoa que leia a ata ela possa entender claramente o que foi discutido lá. Por isso que ela tem que ser ter esse caráter objetivo, tá? E a gente tem o nosso gabarito na letra C. Vamos ver por que a D e a E tá errada. Olha só. A letra D fala que após a aprovação, a ata ela pode ser modificada, caso necessário, sem autorização dos participantes. Também está errado, tá? Após a aprovação da ata, ela não pode haver modificações sem o consentimento dos participantes da reunião, tá? Se houver a necessidade de correções ou de ajustes após a aprovação, é necessário que os participantes se reúnam novamente, né, e sejam consultados, tá, para ver o que pode modificar. As modificações elas devem ser feitas de forma transparente e com concordância de todo mundo que foi envolvido nessa ata. Show? Então isso aqui também está errado. E a letra E fala que as atas devem ser arquivadas em formato digital apenas, descartando as versões físicas. Está errado, tá? Ela pode ser tanto no formato físico quanto no formato digital, perfeito? Então, gabarito, letra C. Questão 44, olha só.
A respeito de matrícula e transferência escolar, analise as afirmativas abaixo e identifique a alternativa correta. Então vamos lá, a respeito das matrículas, da matrícula e da transferência escolar. Vamos lá. A matrícula de um aluno em uma instituição pública é garantida em qualquer época do ano, independente da etapa de ensino. Ed, tá correto? Não, amigo. A matrícula em uma instituição pública, ela não é garantida em qualquer época do ano, tá? O acesso às escolas públicas, ele é garantido em períodos específicos, geralmente no início do ano, né, do ano letivo, com processos seletivos ou matrículas abertas em datas estipuladas, tá? E a garantia da matrícula se aplica, por exemplo, à educação infantil e ao ensino fundamental, mas isso não significa que o aluno ele possa se matricular a qualquer momento do ano letivo, principalmente em etapas mais avançadas, se houver, por exemplo, limitações de vagas. Então, assim, uma criança ela pode se matricular, por exemplo, na educação infantil ou no ensino fundamental em uma escola pública, mas apenas dentro dos períodos estabelecidos pela Secretaria de Educação, que geralmente, né, ao final do ano, para o ano seguinte, né, ou no início do ano ali. Então, não pode ser, né, em qualquer época. A letra B fala, olha só, vamos descer aqui. A letra B fala que a guia de transferência é obrigatória para a movimentação dos alunos entre instituição, sendo dispensável no caso de transferência internacional. Tá errado, tá? Por quê? Porque a guia de transferência, ela é um documento exigido para a transferência de alunos entre instituições de ensino no Brasil, mas ela não é dispensável em transferências internacionais, por exemplo, tá? A guia de transferência ela serve para formalizar a movimentação de um aluno em uma escola para outra dentro do país, e ela também é usada para garantir que o aluno, tá, ele tenha acesso ao histórico escolar adequado. E para essas transferências internacionais pode ser exigido outro tipo de documentação, como o histórico escolar, mas a guia de transferência em si, ela não é dispensada, tá? Então, sendo dispensável, deixa a questão aqui errada. Letra C. A transferência, olha só, a transferência escolar ela pode ser solicitada pelo responsável legal ou pelo aluno maior de idade, devendo ser acompanhada da documentação que comprove, tá, a regularidade acadêmica. Aqui sim, aqui a gente tem nosso gabarito da questão. Por quê? Porque a transferência escolar ela pode ser solicitada tanto pelo responsável legal, tá, no caso dos alunos menores de idade, né, que pode ser seus pais, quanto pelo aluno, próprio aluno, né, se ele for maior de idade. E para efetuar a transferência é necessário apresentar a documentação que comprove a regularidade acadêmica do aluno, como, por exemplo, o histórico escolar ou a guia de transferência também, tá? Ou a guia de transferência. Então, assim, quando ela vem dizendo que a transferência escolar pode ser solicitada pelo responsável ou pelo aluno maior de idade, devendo acompanhar a documentação que comprova a regularidade acadêmica do aluno, ele pode pegar o quê? Tanto o histórico escolar como a guia de transferência, tá? Para comprovar isso. E por isso a gente tem nosso gabarito aqui na letra C. Olha a letra D. A matrícula, tá, de alunos em instituições privadas, olha só, é condicionada exclusivamente ao pagamento de mensalidade, não sendo exigida, ó, a apresentação dos documentos escolares prévios. Tá errado, tá? Por quê? Porque embora o pagamento da mensalidade seja uma condição, né, para matrícula em instituições privadas, é uma condição, né, indispensável, né? Entre esses documentos, normalmente estão o histórico escolar, tá, anterior do aluno, que ele vem trazendo, por exemplo, da escola pública, se ele vier, e a documentação pessoal, tá? As escolas privadas, elas não podem matricular o aluno sem a comprovação de que estão regularizados em termos da sua trajetória acadêmica. Um exemplo é se um aluno ele quer se matricular em uma escola particular de ensino fundamental, a escola vai exigir o quê? Além do pagamento da mensalidade dele, a apresentação do histórico escolar da escola anterior, ou seja, do ano anterior que ele estava cursando. Então, se ele está indo para o ensino fundamental, ele vai precisar de quê? Do ensino infantil, né? Do histórico escolar do ensino infantil dele, tá? Se ele está ingressando já no início do ensino fundamental, perfeito? Então, por isso, também está errado. A letra E fala que a transferência de aluno, né, entre instituições de ensino é regulamentada apenas, olha só, no âmbito estadual, sem previsões de normas federais. Está errado também, tá? A transferência dos alunos se pode ser até fora do país, imagina, né? Nesse âmbito das escolas federais e estaduais, tá? Então, assim, a transferência do aluno entre instituições de ensino, ela é regulamentada em vários níveis, tá?
A gente tem federal, estadual, municipal, e dependendo do tipo da educação, tá? Da instituição envolvida. O MEC, ele estabelece, né, normas gerais para a educação básica no Brasil, incluindo a transferência dos alunos. Então, assim, portanto, né, a afirmação, você afirmar que só existe normas estaduais, né, que nem vem trazendo aqui, ó, transferência de ensino regulamentada apenas no âmbito estadual, por normas estaduais, deixa a questão errada, tá? Porque a legislação federal, ela também tem influência nisso, especialmente nas normas que regularizam o ensino fundamental e médio. Então, gabarito letra C. Vamos lá, ó, questãozinha 45, estamos acabando. Olha só, em relação aos tipos de arquivos, tá? Analise as alternativas abaixo e escolha a correta. Vamos lá. O arquivo intermediário é usado exclusivamente, olha só, para documentos sigilosos. Nada a ver, tá? O arquivo intermediário ele não é destinado exclusivamente, tá, a documentos sigilosos. Ele é utilizado para armazenar documentos que já não são de uso frequente, mas que ainda precisam ser consultados eventualmente, tá? Então esses documentos eles podem ser de qualquer natureza, não necessariamente sendo documentos sigilosos, tá? Por isso aqui está errado. O arquivo corrente armazena um documento de uso eventual ou pouco frequente. Olha só, pouco frequente não, tá? Os arquivos correntes eles são destinados a documentos de uso frequente ou contínuo. E não deve ser de uso eventual ou pouco frequente, tá? Então, isso aqui está errado também. A letra C, ela fala que os arquivos permanentes guardam documentos destinados à preservação histórica legal definida. Aqui sim, aqui a gente tem nosso gabarito, tá? Isso aqui é a definição dos arquivos permanentes, tá? São aqueles que contêm documentos de valor histórico ou legal e precisam ser preservados definitivamente, tá? Esses documentos são considerados de relevância para a memória institucional ou para cumprimento de obrigação legal, tá? Eles não devem ser descartados. Muitas vezes, tá? Esses arquivos eles são transferidos para instituições especializadas, como arquivos públicos ou museus, tá? Dependendo da sua natureza. E a letra D fala que o arquivo morto ele é usado, tá, para armazenar documentos em uso constante. Nada a ver, tá? O arquivo morto ele é destinado a documentos que não estão mais em uso e que não precisam ser consultados com frequência, tá? E a letra E fala que não existe diferenciação entre os tipos de arquivo na administração documental. Como é que não existe? Tem um monte, cara. Então, assim, também está errado, tá? A administração pública, ela existe uma clara diferenciação, tá, entre os tipos de arquivos e cada, né, tipo de arquivo tem uma função e um propósito específico, tá? E aí a gente fica com o gabarito letra C. Questãozinha simples. Questão 46, ó. Deixa eu ver aqui. Sobre a qualidade do atendimento público interno e externo. Olha só, é correto afirmar que a prioridade do atendimento é exclusivamente ao público interno, pode ser diretamente vinculado à instituição. Tá completamente errado, tá? Por quê? Porque embora, né, o público interno, que são os funcionários, colaboradores, enfim, seja fundamental para um bom funcionamento da organização, a prioridade no atendimento não deve ser exclusivamente para eles, tá? O atendimento público externo, que são os clientes, cidadãos, enfim, também é crucial. Então deve ser tratado com a mesma qualidade. Então você tem tanto o público interno quanto o público externo sendo tratado da mesma forma. E por isso aqui está errado. A letra B fala que o atendimento público externo ele deve ser sempre informal para criar uma relação de proximidade. Isso aqui também está errado, tá? Por quê? Porque embora a informalidade ela possa ser adequada em alguns contextos, tá? A qualidade do atendimento exige um equilíbrio entre a formalidade e a cordialidade, tá? Então assim, o atendimento ele deve ser profissional e respeitoso, adequando-se ao contexto, tá? E às normas da organização. Então, a informalidade excessiva, ela pode comprometer a imagem da instituição e dificultar a comunicação clara, tá? Então, a proximidade com o público, ela deve ser alcançada por meio de um atendimento cordial, sem abrir mão da questão do profissionalismo, tá? A letra C fala que a qualidade do atendimento, ela requer cortesia, clareza, eficiência e prestação de informações. Perfeito. Aqui a gente tem nosso gabarito, tá? A qualidade do atendimento público, de fato, ela está baseada nesses três pilares, tá? Que é a cortesia, a clareza e a eficiência. Então, o atendimento ele deve ser educado, né? Respeitoso e profissional. As informações elas devem ser claras e compreensivas e a resolução das demandas deve ser feita, tá? De maneira eficiente e sem demoras desnecessárias. A letra D, ela fala que a demora do atendimento é irrelevante. Não, ela é relevante, tá? Por que eu risquei isso aqui? Ó.
ela é relevante, desde que as informações sejam completas. Isso aqui está errado, tá? E a letra E fala que o atendimento ao público interno pode ser negligenciado em instituições de alta demanda externa. Também está errado, a gente acabou de ver que tanto o público interno como o externo deve ser tratado da mesma forma, tá? Questãozinha 47, vamos lá. Vamos acabar com esse vídeo, tá ficando longo. Olha só, as rotinas de compra na administração pública devem, letra A, ser baseada apenas, olha só, nos interesses internos de cada setor. Tá errado, tá? As rotinas de compra na administração, elas não podem ser baseadas apenas nos interesses internos de cada setor. Elas devem atender o interesse público, né? E seguir princípios estabelecidos pela legislação, como a gente tem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, né? A eficiência, né? A economicidade, tá? Então, assim, cada compra ela deve ser realizada com transparência e com o objetivo de atender a necessidade da administração, sempre buscando, tá, o melhor uso desses recursos. Então, apenas no interesses internos de cada setor? Não. Letra B, priorizar fornecedores locais independente do preço ou da qualidade? Não, né? Independente não, tá? Essa questão, embora a preferência por fornecedores locais ela seja um ponto considerado em alguns casos, tá? A prioridade ela não deve ser independente do preço ou da qualidade. A letra C fala que obedecer os princípios legais, impessoalidade e economicidade. Aqui sim, tá? A gente tem nosso gabarito. Por quê? Eu já vi esse negócio do princípio da legalidade, da impessoalidade, mas economicidade, rapaz. Pois é. Olha só, as rotinas na administração pública, ela deve de fato obedecer esses princípios, tá? E esses princípios, eles são fundamentais para garantir que as compras públicas, elas sejam feitas de acordo com a legislação vigente, tá? E que os recursos públicos, eles sejam utilizados de maneira mais eficiente e possível, buscando sempre o menor custo com a maior qualidade, tá? Então isso inclui esse princípio da economicidade, tá? A letra D, a gente já achou nosso gabarito, mas a letra D fala que é dispensar licitações em qualquer situação no uso na situação de urgência administrativa. Não, tá? Embora a urgência administrativa ela possa emitir a dispensa de licitação em algumas situações previstas em lei, ela não ocorre, né? Ela não ocorre essa licitação em qualquer situação, tá? Em qualquer situação de emergência. A lei de licitações ela prevê, tá? Em que em alguns casos de urgência ou emergência o processo licitatório ele pode ser dispensado ou simplificado, mas ele deve ser justificado de maneira clara e de acordo com a legislação, sem comprometer a questão da transparência e da legalidade. Então dizer que em qualquer situação deixa a questão errada. Permitir contratos informais para agilizar os processos. Nada a ver, né? A banca aqui viajou na maionese. A administração pública ela não permite essa questão dos contratos informais, tá? Então a gente fica com o gabarito letra C. Questão 48, olha só, no contexto da escrituração escolar, assinale a alternativa correta. A letra A fala que a ficha individual do aluno, olha só, a ficha individual do aluno deve conter apenas informações acadêmicas, sendo vedada a inclusão de dados pessoais. Isso aqui está errado, tá? A ficha individual do aluno ela deve conter tanto dados pessoais quanto os dados acadêmicos, tá? A letra B fala que a guia de transferência é preenchida com base no histórico escolar do aluno e deve conter informações como nota, frequência e situações disciplinares. Tá perfeito. Não, tá errado. Por quê? Porque, olha só, a guia de transferência ela contém informações resumidas sobre a matrícula e o desempenho do aluno, mas ela não inclui todos os detalhes do histórico escolar. Então, dizer que a guia de transferência ela é preenchida com base no histórico escolar do aluno e que ela deve conter as informações como nota, frequência e situações disciplinares, deixa errada. Por quê? Porque, embora, né, a guia de transferência ela contém informações resumidas sobre a matrícula e o desempenho do aluno, mas ela não inclui todos os detalhes do histórico escolar, senão vai virar 2 histórico escolar, né? Ela basicamente serve para informar a nova instituição sobre a questão, né, sobre o ensino, a série ou o ano que o aluno está cursando. A informação detalhada sobre nota, que a gente tem aqui, ó, sobre nota, sobre frequência, tá? Sobre essa situação das disciplinas do aluno, isso aqui é encontrado dentro do histórico escolar, tá?
Então ela está dizendo aqui, ó, que a guia de transferência ela é preenchida com base no histórico escolar e que a guia de transferência ela deve conter, ó, ele não está falando que o histórico escolar deve conter, não, ele está falando que a guia de transferência ela deve conter. Pelo amor de Deus, saiba compreender e interpretar a questão, senão você erra por conta disso, porque aqui você vai pensar que o histórico escolar é que deve conter nota, frequência, situação. Sim, o histórico escolar ele deve conter tudo isso. Mas a questão ela tá dizendo que a guia de transferência é que é preenchida com base no histórico escolar e que a guia de transferência é que ela deve conter informações como nota, frequência e situações da disciplina. Não, a guia de transferência ela não precisa conter tudo isso. Isso tudo está contido no histórico escolar. A guia de transferência ela só informa, tá, a nova instituição sobre a série, sobre o ano que o aluno está cursando. A informação mais detalhada que precisa tá no histórico escolar e não na guia de transferência. E por isso aqui está errado, tá? A letra C, ela fala que a escrituração escolar é um processo simplificado que não exige a verificação de conformidade com as normas educacionais vigentes. Nada a ver, tá? Isso aqui também está errado, porque a escrituração escolar ela é um processo importante e não é simplificado não, tá? Ela deve seguir rigorosamente as normas educacionais vigentes e ela deve ser realizada com precisão e com clareza. A conformidade com a legislação educacional ela é essencial, tá? Para garantir os registros, tá? E que eles sejam válidos e adequados. Então, a letra D fala que a ficha individual do funcionário é de uso exclusivo para registros relacionados à assiduidade, pontualidade, sendo dispensável para outros fins administrativos. Aqui também está errado. Por quê? Porque a ficha individual do funcionário inclui não apenas essa questão da assiduidade e pontualidade, mas também uma série de outros registros, tá, administrativos e funcionais, como dados pessoais, como salário, como cargo, tempo de serviço, enfim, entre outros, tá? Então, dizer que de uso exclusivo para registros relacionados a só assiduidade e pontualidade, tá? Dispensando, sendo dispensável outros fins administrativos, deixa a questão errada também. E aí a gente fica com o nosso gabarito, tá? Letra E, tá? Nosso gabarito fica na letra E, que fala que a escrituração escolar ela deve atender os princípios da clareza, tá? Da precisão, da fidelidade às informações, estando sujeito, tá, a auditorias educacionais. Perfeito. A escrituração escolar ela deve ser realizada com clareza, precisão e fidelidade. E esses princípios eles garantem que as informações acadêmicas dos alunos elas sejam registradas corretamente. Além disso, a escrituração ela sim ela está sujeita a auditorias educacionais, tá? Para garantir que as normas elas sejam seguidas e os registros, tá, estejam completos e as informações sejam confiáveis. Perfeito? Gabarito letra E. Questão 49, ó, estamos chegando no final já. É cansativo, né? Mas como eu disse, a gente está detalhando cada questão, tá? Detalhando cada vez mais e mais para, pelo amor de Deus, você chegar na sua prova e fazer 14 de 14. Agora é hora de pegar a banca de jeito, lá ele. Olha só, analise as afirmativas sobre a escrituração escolar e marque a alternativa correta. Ó, escrituração escolar. A escrituração escolar é um registro sistemático das informações acadêmicas dos alunos, incluindo nota, frequência e histórico escolar. Isso aqui está correto, tá? A escrituração escolar, de fato, é o processo de registro sistemático de informações acadêmicas dos alunos, tá? Incluindo, tá, dados como nota, como frequência e informações também do histórico escolar. E esses registros, tá, eles são feitos de maneira ordenada e são fundamentais, tá, para o acompanhamento e desempenho acadêmico de cada aluno. Então esse item está correto. Item 2, a escrituração escolar é um processo administrativo facultativo, ó, realizado apenas para atender às solicitações externas. Completamente errado, tá? A escrituração escolar ela não é facultativa, ela é obrigatória, tá? Então por isso está errado. O item 3, documentos como guia de transferência, ficha individual e históricos escolares são resultados diretos da escrituração escolar. Perfeito, tá? Escrituração escolar é uma forma mais genérica que abrange tanto as fichas, tanto os históricos, tá? Quanto as guias de transferência. Inclusive, a escrituração escolar, ela não registra só a vida acadêmica do aluno, mas também da escola por si, tá? De uma forma geral. Então, isso aqui está correto. Por quê? Porque a escrituração escolar é uma forma mais genérica que abrange tudo isso. Item 4. A escrituração escolar, tá?
ela deve seguir normas legais específicas e possuir clareza e exatidão nos registros. Isso aqui também está correto, tá? A escrituração escolar ela deve sim seguir normas, tá? Normas específicas estabelecidas pelos órgãos reguladores, tá? Que no caso é o Ministério da Educação e os Conselhos de Educações estaduais e municipais que a gente tem. Além disso, os registros devem ser feitos com clareza e exatidão, tá? Garantindo que as informações elas sejam precisas e fiéis, né? Fidedignas, que é um negócio trava-língua pesado, né? Que elas têm que ser fiéis. Olha só, o item 5 ele fala assim: a escrituração escolar dispensa a necessidade da manutenção dos registros físicos, uma vez que todos os dados devem ser digitalizados. Completamente errado, tá? Por quê? Porque, embora a digitalização dos dados ela seja uma prática cada vez mais comum, tá? A manutenção dos registros físicos ainda é necessária em muitas situações, especialmente para garantir a validade legal dos documentos. Em muitos casos, tá? Os registros físicos eles devem ser preservados para fim de auditorias, de verificações e consultas futuras, tá? Então a digitalização ela não dispensa a manutenção dos documentos físicos e por isso está errado. E a gente tem item 1, o item 3 e o item 4 como correto. A gente vai ter isso aqui no nosso gabarito, ó, letra B. Gabarito letra B. E a gente vem chegando na nossa última questão, ó, questãozinha 50. Sobre os documentos escolares e a sua classificação, marque a alternativa correta. Vamos lá. Ela vem dizendo assim: o histórico escolar pode ser emitido por qualquer servidor da instituição, desde que autorizado verbalmente pela direção. Completamente errado, tá? O histórico escolar ele é um documento oficial e, como tal, né, ele deve ser emitido por servidores autorizados e competentes, geralmente pela secretaria escolar, tá? Ou pelo setor administrativo. E a autorização verbal ela não é suficiente, porque o histórico escolar ele é um documento formal que deve seguir procedimentos pré-estabelecidos pela instituição e ser assinado pela autoridade educacional responsável, que normalmente é o diretor da escola ou o secretário escolar, tá? Então, isso aqui está errado. Letra B. Guia de transferência deve conter informações detalhadas sobre o desempenho acadêmico do aluno, incluindo frequências e notas. Não, né, galera? Isso aqui é mais ligado, tá? À questão do histórico escolar, tá? Essa questão aqui, a banca, ela tentou, né? Ela tentou dar uma rateada em você, porque ela veio trazendo a guia de transferência devendo conter informações detalhadas sobre o desempenho acadêmico do aluno, incluindo frequência de notas. A gente já viu que isso aqui, ela quis te confundir, né, com o histórico escolar, tá? Isso aqui tá mais pro histórico escolar. Letra C. A letra C fala assim: o certificado de conclusão ele é um documento oficial que dispensa a assinatura da autoridade educacional responsável. Tá errado, tá? O certificado de conclusão, de fato, ele é um documento oficial que atesta, né, a conclusão do ciclo educacional, mas ele não dispensa a assinatura da autoridade educacional, não, tá? A assinatura ela é essencial para garantir a validade do documento e, obviamente, deve ser assinado pela autoridade competente. Geralmente é o diretor ou o coordenador da instituição, tá? Para garantir essa questão da autenticidade. A letra D fala que a ficha individual do aluno, olha só. A ficha individual do aluno ela é utilizada para registrar dados pessoais e acadêmicos, até aí tudo bem, servindo como fonte primária para a emissão de históricos e certificados. Aqui sim está perfeito, tá? A ficha individual do aluno é um documento fundamental para os registros de dados pessoais e acadêmicos, tá? E ela serve como fonte primária para a emissão dos documentos como histórico escolar, como certificado, como outros registros, né, administrativos que possam existir. E, né, ela é um documento, né, importante para o controle e a organização das informações do aluno ao longo da sua trajetória escolar. E por isso é o nosso gabarito. E a última fala que a matrícula do aluno ela é registrada apenas, olha só, ela vem dizendo que é apenas no sistema eletrônico, dispensando qualquer documento físico, né? Qualquer registro físico. A gente já viu que tanto o físico como o digital, tá? Eles são comumente utilizados, tá? E você não tem como optar entre um e outro, perfeito? Então aqui a gente chega no final, tá?
e mais um simulado. Esse ficou um pouco grande, como eu falei para você, a gente está detalhando cada vez mais cada questão, cada alternativa, para você chegar cada vez mais preparado para sua prova, perfeito? Então tamo junto aí e até a próxima.